Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de meditar com vocês em uma palavra que Deus trouxe no meu coração durante essa manhã e eu gostaria de dividir com vocês. Então, nós vamos estudar hoje sobre uma passagem que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, versículo de número 5 ao versículo de número 10, que diz assim a palavra de Deus: Jesus cura o servo de um centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, ou há de ficar curado. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, Jesus, neste capítulo em específico, ele fez muitos milagres. Ele curou um paralítico. Na sequência, Jesus ele vem e cura o servo de um centurião romano. E na sequência, Jesus também ele cura a sogra de Pedro. Jesus ele estava passando por Cafarnaum. Cafarnaum foi, vamos dizer assim, um reduto, um quartel-general, ou um dos quartéis generais de Jesus, porque Jesus sempre ele andava por aquela região, Galileia, Cafarnaum, em toda a Judéia. Jesus ele palmilhava, ele caminhava. E Jesus ele veio para desfazer com as trevas, porque Jesus era e continua sendo luz. Jesus, então, ele foi parado por um centurião romano. E esse centurião romano, ele tinha um servo que ele amava muito, gostava muito desse servo. E ele, então, ele sabia que Jesus estava por aqueles arredores e em alguns textos, ou outro texto similar a este, porque a palavra de Deus ela foi escrita em 4 evangelhos, ou nos 4 evangelhos, e cada autor teve a sua visão sobre cada determinado assunto. E alguns assuntos se repetem em Marcos, ou se repete em Lucas, ou se repete no evangelho de João, o discípulo amado. Mas nesta passagem bíblica, Jesus ele faz algo tremendo que eu gostaria de dividir com vocês. Quando o servo, ou o centurião, melhor dizendo, ele fala com Jesus, ele faz uma comparação. E ele disse assim: Senhor, quando Jesus disse assim: eu irei na sua casa, de pronto Jesus responde: eu irei na sua casa e eu irei curá-lo, e ele será curado, e lhe darei saúde. Quando nós olhamos para esta palavra, a própria palavra, Jesus, ele é a própria palavra. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 a seguir, a palavra vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então está fazendo uma referência de que Jesus ele estava no princípio com Deus. E quando Deus ele queria manifestar a criação de alguma coisa, Deus ele dizia: haja luz, e houve luz. Jesus ele formava ou formou todas as coisas através da sua palavra. Deus formou todas as coisas através da sua palavra, em determinada ordem que Jesus dava, que Deus dava no princípio, as coisas aconteciam. Se for o relevo da terra se formava. Deus criou o luzeiro maior para o dia, que é o sol,
e o luzeiro menor para a noite, que é a lua e as estrelas, Deus formou mediante a ordem dada pela sua palavra. E Jesus criou todos os animais, façamos a terra todos os animais viventes, nos mares, as aves do céu, as árvores, tudo Jesus criou, Deus criou pela sua palavra. E no sétimo dia, Deus descansou, porque tudo que ele havia criado pela sua palavra, ele viu que era bom. Então, pelo poder da palavra, Deus criou todas as coisas. Mas quando nós olhamos identificamos a palavra e falamos propriamente da palavra, nós estamos falando de Jesus. E quando nós falamos da palavra Jesus, nós estamos falando do Logos de Deus. Vamos analisar. Quando o centurião ele pede para Jesus ir até a casa, ele faz uma comparação e diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto, que o Senhor vá, se incomode saindo daqui para ir lá. Mas veja bem, Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu também tenho servos ao meu comando. E se eu digo para um, vai, ele vai. E se eu digo para outro, vem, ele vem. E se eu digo para o meu servo, faz isto, ele faz. Ele estava dizendo para Jesus, dando a entender e explicando para Jesus que ele também tinha autoridade. E agora ele olha e diz assim: eu sei, Senhor, que somente você disser uma palavra, eu sei que daqui onde você está, lá onde estiver o meu servo, a tua palavra irá o alcançar. Agora imagine o tamanho da fé deste homem. E ele tinha tanta fé que ele entendia, ele acreditava que Jesus não precisaria se incomodar saindo de onde ele estava, da estática de onde Jesus estava. Jesus, ali mesmo parado, poderia lançar uma palavra, o Logos, e aquele Logos iria mover o mundo espiritual. E Jesus, dizendo apenas uma palavra, ele sabia que dando uma ordem, a doença iria sair do seu servo e ele ficaria curado. Pensa no tamanho da fé deste homem. Tanto o tamanho da fé deste homem era grande que o próprio Jesus, ele diz assim no versículo 10, Jesus se maravilhou e Jesus disse: olha, realmente, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Lá onde Jesus nasceu, não é? Na tribo de Judá, Jesus, ele olha para Israel e diz: não encontrei tanta fé neste lugar como eu encontrei neste homem. E aquele homem era um centurião romano que não fazia parte da linhagem, da descendência de Israel, mas aquele homem, como um gentil, ele creu na palavra de Jesus, sem mesmo Jesus ir à sua casa. Algumas traduções e alguns teólogos, né, e estudiosos da palavra dizem que Jesus ele mandou em outros versículos, em outro evangelho, Jesus ele diz para que outros conhecedores da palavra, escribas ou mestres, melhor dizendo, fossem até Jesus para levar essa palavra. Mas aqui diz que Jesus se encontrou com este centurião e ele pede então para que Jesus ordenasse e desse uma palavra para que o seu servo ficasse curado. Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus, ele é o Logo de Deus. Todo o poder emanava de Jesus. Tanto é que quando aquela mulher que apenas tocou em Jesus, ela foi curada. E Jesus disse, mesmo com a multidão apertando ele disse assim: de mim saiu virtude. E os discípulos disseram: Senhor, tanta gente está te apertando, te empurrando. E o Senhor disse: quem me tocou? Ele disse: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Mas alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, alguém me tocou crendo. E de Jesus saiu poder, e aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela foi curada automaticamente, na hora. E da mesma forma, quando Jesus libera a palavra, o servo daquele centurião foi curado. Então veja
Alguns autores do Novo Testamento, eles pegaram este conceito do grego, que é tão profundo, e eles elevaram a um outro patamar espiritual. Quando fala do comando de autoridade, no texto que nós fizemos leitura aqui, nós vimos que a resposta do centurião, dizendo e fazendo comparação da autoridade que ele tinha sobre os seus servos e da autoridade que Jesus tinha pelo poder da palavra, nós estamos falando aqui não apenas de uma palavra, mas como eu já falei e repito, nós estamos falando aqui do logo de Deus. No grego é logo, a palavra é logo. Então aqui logos representa uma ordem revestida de poder absoluto e eficácia imediata. Então, na hora, automaticamente, o servo ficou curado. Então, a pessoa de Jesus, como eu já disse no Evangelho de João, ele é comparado como a palavra de Deus, como o logo de Deus. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Então, você consegue imaginar no pensamento. O autor ele usa logos para se referir ao próprio Jesus. Jesus era a palavra. Então significa que Cristo é a expressão viva e visível dos pensamentos, do coração e da mente de Deus para a humanidade. Então no momento em que nós imaginamos, que nós pensamos em algo, né, que aquilo vai acontecer, que nós cremos através da palavra, e a palavra é Jesus, ele se materializa, ele traz do invisível e materializa no mundo visível. Porque Jesus é a palavra invisível e a palavra visível, em que todas as coisas foram criadas no princípio e da mesma forma ele lança sua palavra e manifesta no mundo físico para que algo aconteça. Então nós vimos que logos é a união inseparável entre o pensamento inteligente e a sua expressão poderosa. Jesus é poderoso. Jesus é a luz. Jesus é o pão que nos alimenta, porque ele é a palavra. A palavra é comparada também como um pão que nos alimenta. O maná que o povo de Israel, que os pais desses que estavam agora com Jesus comeram no deserto, não se comparava com o próprio Jesus, que era o pão vivo que ali estava. E dele emanava todo o alimento, todos os nutrientes emanavam e emanam da palavra de Jesus. Então, o tema dessa mensagem é fé em Cafarnaum. Jesus não encontrou fé maior em Israel, mas ele olhou para esse centurião que creu na sua palavra, que creu no Logos de Deus. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar. Talvez eu esteja pregando aqui e falando para alguém que necessita de algo imediato, de algo do Logos de Deus. Sim, Deus pode, Deus fez, Deus faz e Deus continuará fazendo através da sua palavra sobrenaturais. Então, com certeza, Deus fará o sobrenatural na sua vida. Apenas creia, não duvide, mas creia no seu coração, creia no seu pensamento. Jesus, ele é real e ele manifesta o seu poder através da sua palavra. Medite na sua palavra, leia a sua palavra e com certeza Jesus irá falar com você. Então, irmãos, esta é a palavra que eu gostaria de deixar sobre o Logos de Deus, Jesus. Que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz estejam com todos vocês. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deus abençoe vocês.